Fala amigos, beleza? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Hoje eu vos trago Ninja Gaiden 4. O que é esse jogo? Isso é esse jogo. Pessoal, vamos lá. Eu vou comentar um pouquinho da minha opinião, tá? E vou comentar um pouquinho também da história do jogo. Esse jogo aqui é um jogo muito polêmico, é um jogo muito agressivo, mas é um jogo excelente. É um hack slash raiz, muito sanguinário, punitivo e também é um jogo muito dinâmico. Esse jogo aqui, vamos na dificuldade Master Ninja, mas se você for jogar, recomendo que jogue no normal. Eu já zerei o jogo, ele tem em torno de 30 horas aí. E hoje eu vou contar a minha experiência um pouquinho para vocês. Esse jogo aqui, ele demorou um tempo para sair, né? O Ninja Gaiden cerca de 10 anos. A gente joga com o Yakumo, tá? Esse é o nosso novo protagonista, ele é de um clã rival, que é contraparte do clã Hayabusa. Ó, ataque básico é o quadrado, triângulo é o pesado que faz a finalização, ó. E essa daí que vocês estão vendo. Ó o sangue jorrando na tela, é isso aí, Ninja Gaiden é isso mesmo. Ó, o ataque que imbui sangue é o ataque sangrento do corvo, que é onde entra o encantamento, ó. Ó que finalização linda. Cabeça pra lá e pra cá. Tchau. Essa é a arma. Como eu já zerei, eu tenho as 4 armas do jogo pro protagonista, tá? Essa é a katana tradicional. É a arma mais balanceada em termos de força e velocidade, né? A gente tem também a lança, que é como se fosse uma broca, né? Que ela tem maior alcance, ó. Tanto que ele dá até um dash na hora de bater com ela. E quando a gente usa o encantamento nela, ó, ela vira uma broca. A gente tem também o bastão, que é o que bate em todas as direções, ó. É um dos melhores contra múltiplos inimigos. E quando a gente coloca o encantamento nele, ó, ele vira um martelo. E a gente tem a arma à distância, né, que é como se fosse umas kunais com uma bomba, ó. E ela também vira umas garras no ataque pesado. E quando a gente imbui o encantamento nela, ó, vira uma shuriken e como se fosse um braço mecânico. Muito bom, inclusive. Bom, eu vou jogar aqui e vocês vão acompanhando, ó. Finalização com a broca. Ó. Tchau. Ó, o bastão agora. Ó que bonito. Finalização, cabeça esmagada. Ó, múltiplos inimigos. Ó, o bastão. Ficou cercado. Essa é a melhor arma. Ó, vira o martelo. Tchau.
Shuriken, ó. Finalização com a Shuriken, ó. Ele bate com as garras, como se fosse os braços mecânicos, ó. Tchau. O jogo é bem violento, bem sanguinário, é ótimo. E tem o modo... Quando a gente estoura aqui, ó. Depois que você avança na campanha, você ganha ele, ó. É como se ele ganhasse uma limite... Ficasse meio que dando golpes meio que em sequência, ó. E aí você tem uma finalização especial depois, que geralmente a gente usa em boss. Ó. E aí ela limpa geralmente o mapa inteiro. Quando se você acertar... Aí, tchau. Quando a gente segura o triângulo, ó, ele estoura e dá um alto combo aqui, ó. Aí tem o nível azul e tem o nível vermelho, que é mais hit ainda. Tchau. Então, é um jogo bem violento, bem sanguinário, bem dinâmico. A trilha sonora é sensacional. Inclusive é um brasileiro que participa das músicas. As músicas são excelentes. Aí, ó. A gente tá se locomovendo em direção a Tóquio. Só que a Tóquio tá devastada graças aos eventos do Ninja Gaiden 3. Ó, o corpo esquelético do dragão, ó. Ó, cidade muito cyberpunk, né? E tá aí a galera que proporcionou isso pra gente. Koei Tecmo Games, Team Ninja e desenvolvido pela Platinum Games. E é um baita jogo, Ninja Gaiden 4. Bom, agora a gente vai sair vazado daqui, porque são muitos inimigos, né? A gente tem uma rasteirinha aqui, ó, que a gente consegue dar um drift. Só que é em caso de situação, né? De você tá sendo perseguido. Ó. A chuva, o sangue que vem na tela, ó. O jogo é bem dinâmico. Seja aí bonita agora, ó. Infelizmente a gente acabou se cercando. Bom, aproveitou a explosão e a neblina do impacto para fugir. O nosso diretor aí. Vamos lá, pessoal. Então agora eu vou comentar um pouquinho, tá? Sobre o jogo. Agora sim começa os spoilers. Vamos lá. O jogo tem alguns personagens, tá? Dentre eles alguns familiarizados da franquia, outros nem tantos. A gente tem o nosso lendário mestre ninja, né? O Ryu Hayabusa. Ele se opõe ao plano do clã Corvo, né? De ressuscitar o dragão negro. Por quê? Porque é uma coisa que ele já derrotou e selou nos jogos passados. A temática do jogo, rapaziada, é essa daí. A gente tá atrás das relíquias para poder ressuscitar o dragão negro e aí matar ele de vez e não deixar só aprisionado ou selado. Porque essa missão de purificação tem que ser alguém com linhagem sanguínea do clã do Corvo. E aí entra o nosso protagonista, o Yakumo. É um protagonista ninja, ele descende do clã do Corvo, que sai numa missão para ressuscitar o dragão negro, acreditando que isso acabará com a criatura para sempre.
depois desse objetivo de recuperar as relíquias, ressuscitar e derrotar. A gente tem a Saori, que é uma misteriosa sacerdotisa do dragão negro, que ajuda o Yakumo a desbloquear. Inclusive ela libera as relíquias para ele, ela orienta ele. A gente tem a Umi. A Umi é uma especialista de comunicação do clã Corvo e amiga de infância do Yakumo. Ela que auxilia a gente e fornece os itens. A gente tem o Misaki, que é o estrategista-chefe do clã Corvo, que tá sempre com a Saori. A gente tem também o Tairan, que é um mestre das artes marciais do clã Corvo, que treina o Yakumo e ajuda ele a desenvolver as técnicas e aperfeiçoar as armas. Aqui, do lado dos inimigos, a gente tem o Kagashi, né, que é um personagem com um papel secundário. Ele é como se fosse um chefe ali de uma divisão da ODD, que é a Ordem dos Dragões Divinos e tal. E é isso aí. E fora isso, a gente só tem aquele personagem, né, que é uma entidade que fica ali, que ajuda sempre o Hayabusa, né, o Muramasa, nas compras, nos itens e tal. E, bom, agora falando da história do jogo, tá? Basicamente esse é o plot do jogo. A gente vai conseguir aí tá matando algumas divindades que estão seladas, as relíquias, né? Pra poder adquirir essas relíquias e aí ressuscitar o dragão negro. E eu gostei bastante. O jogo ele não é muito grande. Eu achei até um pouco curto, pra ser sincero. A sorte é que na parte que começa a ficar na entrada da rota final, a gente começa a jogar com o Hayabusa, né? E aí muda tudo, porque é uma nova gameplay, você sente o peso ali dos golpes, dos ataques dele. A espada é muito mais eficaz, é muito mais forte, ele causa muito mais dano, as habilidades dele é muito mais de grupo, né? Contra os inimigos, então te protege ao mesmo tempo que você ataca. E aí a gente começa a fazer um recap, como se fosse lá no Devil May Cry 4, que a gente joga tudo com Nero e depois começa a jogar com Dante. É exatamente o que fizeram aqui, copiar a Capcom nesse aspecto. A gente joga os capítulos com o Yakumo, adquire as armas e depois a gente joga uma recapitulação de como foi que aquelas relíquias foram seladas. E justamente foi o Hayabusa, né, há algum tempo atrás, ou muito tempo atrás, que selou todas aquelas armas, derrotando essas divindades. E aí a gente tem esse recap da história. Bom, o boss final, eu achei ele muito interessante, né? Além de ser a personificação ali do lado mal, né? Do dragão divino, que é o dragão negro. Ele também adota a forma do Yakumo, como se ele fosse a personificação do lado mal do Yakumo. E aí você tem uma batalha magnífica e muito forte. A mensagem do jogo, ela é muito bonita. Ela passa uma mensagem de propósito, dever e responsabilidade. A gente tem um confronto muito importante com o Hayabusa antes de enfrentar o chefe final, que é um confronto onde o Hayabusa testa a gente para saber se ele vai confiar a missão de salvar o mundo ou não. E aí a gente acaba derrotando ele, né? É uma luta muito difícil, inclusive eu tive que colocar no fácil para passar aqui para gravar para vocês, mas na minha gameplay pessoal eu consegui no difícil após morrer muitas horas. E aí, após esse embate, o Yakumo se sai em vantagem e acaba poupando o Hayabusa, né? Ele poderia desferir um golpe mortal e aí ele poupa, provando que o Hayabusa não é inimigo dele, que ele entende, ele tem a maturidade de entender que tem que existir essa dualidade. E aí, nisso, o Hayabusa começa a considerar ele como mestre ninja, confia a ele a missão de derrotar o dragão divino e fazer a purificação. Bom, pra quem acompanha a série Ninja Gaiden sabe que ninjas não são heróis, mas também não são vilões, são assassinos. E aí, isso é um ninja. Bom, eu recomendo o jogo, acho que o jogo vale o preço que tem. Claro, você pode, né, ser um pouco mais esperto, esperar alguns meses, pegar uma promoção ali, né, pra ter um desconto. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem por aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo e valeu pela atenção e o tempo de vocês. Tamo junto.